Shalom, shalom, meus queridos, tudo bem com vocês? A mais um Torá do Cotidiano. E só fazendo um adendo, por que Torá do Cotidiano? Porque a Torá, ela precisa estar inserida em cada ato nosso cotidiano. Ou seja, se você se levanta pela manhã, Baruch Hashem, você sai para o seu trabalho, para a sua escola, para as suas atividades, ou de repente vai fazer as coisas da tua casa, não sei como você vive. A Torá tem que estar inserida em cada ato teu. Então é importante você ter a Torá no teu cotidiano. E hoje essa pergunta eu quero replicar aqui para você. Solução versus necessidade. Te faço uma pergunta. Se você está há vários dias em um local, reunindo-se com pessoas, sei lá, para qualquer coisa, um curso, alguma coisa que você queira, e aquela sala é extremamente quente, abafada e etc. Eu te pergunto, colocar um ar-condicionado naquela sala é uma necessidade? É uma solução? O que você responde? Eu vou te adiantar aqui que todas as vezes que eu faço essa pergunta, a maioria das pessoas, elas respondem que colocar um ar-condicionado na sala é uma necessidade. Eu pergunto, por que uma necessidade? Ah, porque está muito quente. Eu falo, não, ar-condicionado não é uma necessidade. Ar-condicionado é uma solução. A necessidade real é você climatizar aquela sala. Ela está quente. Qual a necessidade? Diminuir a temperatura. Como que eu posso diminuir a temperatura? Ah, então depois que eu entendo o que é a real necessidade, eu vou pensar nas possíveis soluções. Como que eu posso diminuir a temperatura? Eu posso mudar para uma sala maior. Ah, não interessa. Ah, eu posso abrir as janelas? Pode ser. Será que há ventilação suficiente? Eu posso colocar climatizadores. Eu posso colocar ventiladores. Ou seja, há várias soluções que eu posso de repente pensar para suprir aquela minha necessidade. No final das contas, pode ser que eu coloque o ar-condicionado, mas o ar-condicionado é uma das soluções prováveis para aquela minha necessidade. Por que eu estou falando isso? Porque quem está acostumado a rezar o Sidur de manhã, vou até colocar aqui meu Sidur velhinho, meu queridinho, Sidur Beninoa. Nas bênçãos matinais, a gente tem uma bênção que diz assim: Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que me proveu com todas as minhas soluções. Não, que me proveu com todas as minhas necessidades. Então nós precisamos entender primeiramente que Deus ele supre as nossas necessidades. Necessariamente Deus não vai atentar às nossas soluções. E por que é importante a gente saber disso? Eu estava aqui vendo um texto do patriarca Yaakov, patriarca Jacó, quando ele estava indo para o embate com Esav, seu irmão Esaú, e ele chega para Deus e fala: Eterno, se o Senhor me der. Vou até ler o texto aqui. Se o Senhor for comigo, me guardar nesta viagem que empreendo, me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que erigi, porque ele tinha erigido uma coluna, será a casa de Deus. E por aí vai. O que é interessante? Jacó ele estava indo lutar, talvez lutar contra Esaú, porque Esaú tinha saído armado com 400 homens para pegar Jacó no meio do caminho e acabar com a vida dele. Jacó ele não falou para Deus: se o Senhor derrotar Esaú. Note que derrotar Esaú é uma solução. A necessidade de Jacó, qual que era? Era voltar à casa do seu pai em paz, em segurança. Uma das soluções possíveis seria o Eterno mandar um exército celestial de arcanjos, querumbins, todos armados, destruir Esaú e toda a sua corja que estava ali contra Jacó. Jacó pediu isso? Não. Jacó pediu aquilo que ele queria. Qual era o objetivo de Jacó naquele momento? Por que ele saiu da casa do seu sogro, Labã, e estava naquela jornada? Porque ele queria retornar à casa do seu pai Isaque. E ele queria chegar lá bem, com a sua família, em paz, em segurança. Perdão.
Então note que nós, normalmente, eu estou me incluindo completamente nisso, a gente tem a mania de pedir para o Eterno a solução das coisas. A gente não expõe ao Eterno as nossas necessidades. Jacó poderia ter falado assim: olha, eu quero que o Senhor derrote Esaú. Era a solução? Era uma solução. Mas era a necessidade de Jacó? Não. A necessidade de Jacó era o seu objetivo. Seu objetivo era trilhar o seu caminho e chegar em paz, em segurança na casa do seu pai. Como que o Eterno faria aquilo? Jacó não se impôs ao Eterno. E muitas vezes a gente reza para Deus impondo ao Eterno as soluções das nossas necessidades. Pai, eu quero que o Senhor. Qual a necessidade? Eu preciso prosperar financeiramente. Eterno, eu quero que o Senhor me prospere, então eu quero que o Senhor me faça ser promovido na minha empresa. Eu quero que o Senhor prospere o negócio que eu estou acabando de abrir. Eu quero que o investimento que eu fiz, que está indo para água abaixo, que ele reverta aquela ação que eu investi na Bolsa de Valores, ela está ali embaixo, eu quero que o Senhor reverta, faça ela chegar no pico. Peraí, qual é a tua necessidade? A necessidade de repente é: eu preciso de sustento. Hoje as minhas condições financeiras são diferentes das condições financeiras de 20 anos atrás. Hoje eu tenho família, hoje eu tenho filhos, hoje eu tenho pessoas sob minha tutela e o meu orçamento está pequeno. Então, Eterno, eu preciso que o Senhor me dê sustento. Foi o que o Jacó pediu. Jacó não chegou para Deus e deu a solução. E a gente chega para Deus rezando e a gente começa a dar solução. Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, 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 aquilo. Peraí. Quem sabe as melhores soluções para as nossas vidas é o Eterno. Jacó pediu certo. O que Deus fez? Destruiu Esaú? Não. Ele fez com que os dois naquele momento se reconciliassem, com que houvesse o milagre que Esaú, na hora H, amasse Jacó, beijasse Jacó, abraçasse Jacó e desse a Jacó a necessidade que ele tinha, que era seguir em paz. Ele pediu o quê? Sustento, roupa para vestir, pão para comer. Ele não falou: Eterno, eu quero que o Senhor prospere a empresa que eu estou montando. Eu quero, olha, acabei de entrar numa sociedade, eu quero que o Senhor venha, que o Senhor dê inteligência. Não. Porque a necessidade não é uma empresa prosperar. Quem falou que é isso que o Eterno vai usar para que você prospere? Quem falou que essa é a solução do Eterno? O Jacó pediu para Deus o quê? Eu quero que o Senhor me dê pão para comer. Pão para comer, a gente pode pensar no pão físico, mas também pode pensar que a Torá é o pão do céu. Se você recebe do Eterno a Torá, que é o verdadeiro pão da prosperidade, você se alimenta dela, as coisas começam a acontecer naturalmente, porque você vai pensar diferente, você vai sentir diferente, você vai agir diferente. Aí novas soluções o Eterno vai colocar na tua frente. Então Jacó pediu certo: eu quero pão para comer. Eu quero roupa para vestir, roupa que me caiba. Nem toda roupa nos cabe. Às vezes a gente quer pegar a roupa do outro. Olha como o outro tá bonito. Ele fez isso, aquilo. Eu quero pegar aquela roupagem do outro e colocar em mim. Não. Eu quero a roupa que o Eterno tem para mim, porque a roupa que o Eterno tem para mim é que me cabe. Então Jacó soube pedir para Deus. O que aconteceu? Tudo que Jacó pediu aconteceu. Veio. Como Jacó esperava? Não, porque Jacó não esperava a solução. E Jacó, simplesmente, ele colocou diante de Deus a sua necessidade. Então, meus queridos, diferença entre solução e necessidade. A gente precisa filtrar os nossos pensamentos todos os dias na hora de a gente pedir para o Eterno alguma coisa. Porque na maioria das vezes eu me pego fazendo isso. Eu pego pedindo algo para Deus, já propondo inúmeras soluções para Deus. E aí o que acontece? Eu fico esperando que Deus haja naquela solução que eu pedi. Só que o Eterno é o único que sabe exatamente quais são as minhas necessidades. Só que o Eterno também, em contramão, quer que eu saiba a minha necessidade. Então eu preciso aprender a dizer para Deus: Eterno, a minha necessidade é sustento. Minha necessidade é segurança. Minha necessidade é saúde.
Eu preciso falar, Deus, eu preciso de saúde, então eu faço o que aquele médico renomado tal, tem uma vaga na agenda. Não, a minha necessidade é saúde. A solução pode ser um médico A, B, C, D ou não, uma terapia alternativa. Quem sabe o melhor? Deus sabe o melhor. Então, meus queridos, que nós aprendamos de maneira efetiva, antes de pedir algo para Deus, fazer exercício mental de desconstruindo todas as ideias para que a gente chegue num ponto único, que é a necessidade. Necessidade é saúde, prosperidade, paz. E aí, Jacó ele termina dizendo: se o Senhor fizer isso, o Senhor será o meu Deus. Mas como assim? O Eterno não era o Deus de Jacó? Claro que era. Mas, assim como a gente lê no Sidur, que o Eterno supre todas as nossas necessidades, a gente sabe que quando as nossas necessidades são supridas, diferente das soluções que a gente tem na nossa cabeça, a gente se esvazia das soluções e põe necessidade, o Eterno supre, a gente vê que o Eterno é Deus. Não, que o Eterno é nosso Deus. Porque Jacó sabia que o Eterno era Deus. Ele era neto de Abraão, filho de Isaac, e era o grande Jacó. A questão é, será que eu estou pedindo correto? Porque se eu pedir correto, o Eterno vai ser o Deus que supre as minhas necessidades. Doravante disso, o Eterno será o meu Deus. E tudo que o Eterno quer é ser o nosso Deus. O Eterno não quer ser o Deus da Bíblia. O Eterno quer ser o meu Deus, quer ser o teu Deus. Que supre o quê? Todas as nossas vontades? Não. Todas as nossas necessidades.